É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje vai ser uma dinâmica um pouco diferente. A gente ia testar um sistema de tradução por IA, deu tudo errado. E o Yuri da Vim Veneto tá aqui com a gente e vai fazer um sistema de tradução mais tradicional. Hoje a gente vai entrevistar Ettore Fineto, um sócio proprietário da Garbo, uma vinícola italiana direto do Vêneto, da Itália. Ettore, obrigado pela sua participação. Grazie mille Grazie dell'invito. mille. Sì. Cheers. Antes da gente iniciar o podcast, só agradecer aos nossos parceiros. Trig Uva, 10% de desconto, Somcast 10. Acessa lá a loja virtual. Parceiro bom é isso, que dá liberdade para a gente trazer outros produtores aqui que não sejam só vendidos no site deles. E também a Encâneva, por essa charcutaria incrível. Qual câmera agora, a produção? Agora ferrou, né? Naquela mesmo lá? Não, vem na minha aqui, ó. Aí, ó. Encâneva, charcutaria artesanal incrível. Manda mensagem pro Hugão lá, que vai ser super bem atendido. O arroba tá aí na tela também, o QR Code para quem tá na TV. Fortalece aí nossos parceiros. Fechado? Bom, então, pessoal, vai ter um sistema de tradução simultânea aqui pelo Yuri, então vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Ettore, eu sei que o teu primeiro contato com o vinho foi através da sua avó. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente desse primeiro contato com a bebida. Praticamente ovviamente ha detto qualche parte che il tuo primo contatto col vino è stato con tua nonna, Sì? quindi vorrei che te raccontassi un po' l'accaduto, diciamo, Posso fazer um disclaimer antes de começar? Pode, fica à vontade. Vocês vão ouvir a gente conversar, a gente não vai conversar italiano, vai conversar dialeto vêneto porque é mais instintivo pra gente, entendeu? Então alguém que de repente já conhece italiano, escuta a gente conversar e fala, mas que idioma é esse? Não é italiano, é o nosso dialeto, entendeu? Porque a gente se sente mais confortável assim. Maravilha, fiquem à vontade. Beh, allora il primo contatto col vino che abbiamo avuto noi, sia io che mio fratello, è stato da ragazzi, quando abbiamo iniziato a produrre vino subito per passione, per gioco. Mio nonno, mio zio facevano vino per casa, per uso domestico, e da lì è partita tutta la nostra passione per questo bellissimo mondo. Sim, basicamente começou desde criança com a avó e o tio produzindo vinho, ele e o irmão acompanhando, entendeu? E aí nasceu essa paixão pelo mundo do vinho. E la parte di tua nonna dopo, no, che lui aveva... Sì, no, lasciamo stare quella che è un po' pesata. ok. Sì, non ha tanto senso. Più intima, no, essa parte da avó, assim, foi sim, entre as primeiras experiências, mas é uma coisa muito, assim, íntima dele aí, que ele prefere guardar por si mesmo. E vocês são do Vêneto mesmo lá, né? Nascidos e criados lá na região do Vêneto, né? Se siete sì, Veneto, nato e cresciuto? Sì. Sono nato a Verona, sia io che mio fratello viviamo lì, in provincia di Verona, circa 30 km a nord-est di Verona, dentro l'area appunto della produzione di vini Valpolicella, anche se noi abbiamo scelto di non mettere il nome Valpolicella perché abbiamo preferito puntare e investire su un brand nostro dove noi siamo in prima persona i garanti della qualità e del prodotto che poi mettiamo in vendita. Sim, são de Verona, exatamente 25 km a nordeste de Verona. E quanto à produção de vinho, ele já entrou nessa questão de produção de vinho, né? Eles produzem vinho, não chamam, por exemplo, esse que a gente está bebendo aqui de Valpolicella, porque não queria vincular... A legislação. Sim, eu não queria vincular a legislação a uma produção que, no entender dele, não faz parte, entendeu? Não que não faça parte da região e tudo, mas que a filosofia deles é uma coisa única, entendeu? E não pode ser restrita a uma denominação. Legal. E conta um pouquinho mais como que nasceu a Garboli, né? Eu sei que acho que é de 94, que vocês já começaram a produzir uvas ali para o mercado, e depois em 2000 vocês construíram uma marca própria, né? Conta um pouquinho desse início, dessa história. Sì, la storia è nata nel 94, che dopo che vi cominciato... Sì, abbiamo iniziato nel 94 a produrre vino con un grande sogno, con la voglia di realizzare qualcosa di unico e diverso. E quindi dal 94 fino al 2000
abbiamo iniziato a produrre vino che allora si vendeva nei ristoranti del paese o comunque lì di Verona, di vicino. E nel 2000 invece nasce l'etichetta, l'azienda Garbole, proprio vera e propria. Per cui dal 2000 in poi ci siamo dedicati anima e corpo alla costruzione di questo sogno che ormai è un po' più reale rispetto a quello che era un tempo, nel senso che in pochi anni abbiamo raggiunto grandi risultati, abbiamo sicuramente fatto dei passi da gigante imponendo un brand nuovo sul mercato che oggi abbraccia almeno metà del mondo, nel senso che importiamo vino in molti paesi anche fuori dall'Italia. E quindi abbiamo fatto tutto questo percorso perché tutto è nato dalla voglia di esprimere un pensiero attraverso il vino, la voglia di affermare un prodotto che in una zona dove il vino non era proprio conosciuto all'epoca. E quindi diciamo che abbiamo abbracciato questo percorso, lo stiamo ancora abbracciando con grande passione, con grande voglia di fare cose nuove che magari poi ne parleremo anche. E quindi insomma questa è un po' la nostra storia. Sim, dessa Goldorva. Não, basicamente de 94 a 2000, né, foi o começo e produzia vinho, sim, a venda era local nos restaurantes próximos da vinícola, né, na micro-região. Em 2000, como ele disse, usou a mesma palavra, se dedicaram alma e corpo a essa iniciativa, então acabaram até impondo esse brand, obviamente isso não é um trabalho fácil, né, exige muito esforço, muito empenho, um grande compromisso. E sempre tentando trazer uma ideia nova, entendeu? Um conceito novo até de fazer o vinho, e principalmente em uma micro-região, não vou nem falar de uma região, uma micro-região em que a produção de vinho sempre teve, mas nunca chegou a ser tão famosa fora da região, entendeu? Então, na época que eles começaram, ainda isso era muito primordial. Ainda o conhecimento do vinho daquele vale ainda era pouco mundo afora, entendeu? Então, realmente foi um desafio do começo até o fim. Muito bom. Eu já vi alguns relatos, algumas entrevistas que você e seu irmão se consideram um outsider do vinho, né? Pessoas que realmente vieram de fora do mercado. Eu queria saber como que isso influencia a maneira que vocês produzem o vinho, né? Sì, bello, ovviamente Galetto che voi ti e Filippo si due outsider, nel senso che vieni da mondi Sì, diversi. sì, da mondi diversi dal vino. E quindi cosa questo va a influenzare sul fatto, sul vostro modo di fare, insomma, il modo di produrre, e questo fatto di essere degli outsider? È stato determinante e la cosa forse più importante che abbiamo avuto è stata proprio questa. Venendo da mondi che non riguardano il vino, abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di vedere il mondo del vino in un modo diverso. Per cui abbiamo applicato l'esperienza che veniva da altri mondi all'interno del mondo del vino e quindi abbiamo dato una chiave di lettura sicuramente nuova ed originale al mondo del vino. Posso, dopo te continui. Eu vou interromper para traduzir Vamos. um pedaço mais curto para não ter muita coisa. Ah, sei, não, eu já tinha acabado. Não, o fato de vir de um mundo de fora permitiu que eles trouxessem ao mundo do vinho algo novo, uma visão diferente, entendeu? Esse fato de, apesar deles sempre terem tido contato com esse mundo do vinho, né, a produção mais caseira no caso, mas o fato de vir de fora permitiu com que eles pudessem ter uma... você sabe o que eu quero dizer, né? Você tem uma visão diferente, mais livre, você não tem uma cabeça formada por alguma, entendeu? Por nenhum tipo de ensinamento, doutrinamento que seja. Então eles puderam realmente espaçar e usar tudo que era a fantasia, tudo que era o conceito deles, aquilo que eles acreditavam, totalmente livre de qualquer poluição mental, podemos dizer assim, de preconceito. Sim, total. E acho que vai muito numa das pequenas frases que eu peguei deles dando uma vasculhada na internet, que é a excelência sem o compromisso, né? Eu acho que isso reflete muito o que ele acabou de posicionar, mas eu queria entender como que isso funciona no dia a dia mesmo da produção do vinho, né?
essa excelência sem esse compromisso forte das regras, né? Beh, sostanzialmente, come tutti sa, guardate, produrre un'eccellenza sem compromesso significa, cioè, senza scendere a compromesso. Esatto. Capito? Lui che ha chiesto cosa che rappresenta questo nel concreto, nella vita quotidiana, diciamo. Rappresenta il fatto di avere le idee chiare rispetto al prodotto che si vuole fare o che si vorrà fare o che si è fatto in questo caso. Quindi avere veramente le idee molto chiare, soprattutto del tipo di vino che vuoi fare, del messaggio che vuoi trasmettere, avere le idee molto chiare riguardo al mercato che vuoi colpire. Quindi non avere compromessi dall'altra parte significa dover valutare tutto molto bene, non lasciare nulla al caso e avere una visione chiara e precisa di dove sei oggi e dove sarai domani. Ok. Bom, em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, ter as ideias claras, isso o dia a dia. Você precisa ter as ideias claras e saber aonde você quer chegar, como eu disse. E criar também um plano, entendeu? Estipular, por exemplo, se hoje você está num ponto, você tem que ter uma visão de que amanhã, você tem que saber amanhã onde você quer estar, entendeu? Esse é o grande desafio. E depois, obviamente, selecionar ter bem claro a ideia, a noção de quem será o seu público, entendeu? Isso também é muito importante nessa jornada. E tem uma outra frase que me marcou bastante, que eu até anotei aqui, pessoas antes do vinho, valores antes do preço e vinho antes do rótulo. Que acho que é uma filosofia muito bonita. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente o que tem por trás dessa frase. Sim, eu lembro dessa frase, mas não lembro a sequência. É pessoas antes do vinho, né? Quindi cadê? Pessoas antes do vinho, valor antes do preço e vinho antes do rótulo. Sì, persone prima del vino prima del prezzo e vinho antes do rótulo. E vino prima dell'etichetta, del rotolo, insomma, Sì. no? Perché se un po' diventare la vostra motto quasi, di esempio. Sì, assolutamente. E spiegato in parole. Ma spiegato in parole povere è che ognuno deve essere in grado di giudicare se stesso cosa assaggia, cosa beve, cosa prende. Quindi il vino deve essere la centralità di tutto, fuori da ogni influenza esterna. Purtroppo noi viviamo oggi in un mondo dove, soprattutto nel mondo del vino, l'influenza esterna delle guide o comunque nel mondo del giornalismo, il mondo che ruota attorno al mondo del vino, va a dare un'influenza sempre molto marcata a una serie di informazioni che magari poco riguardano il vino. Per noi invece era importante che il vino diventasse la centralità e che ognuno giudichi il vino per quello che c'è dentro la bottiglia e non per quello che c'è scritto fuori. Certo. Isso foi um tema que a gente discutiu bastante várias vezes, né? Então, ele aqui me confirma, só uma confirmação. Basicamente, o que isso significa, esse lema, digamos assim, que o vinho, ele precisa ser avaliado pela pessoa de uma forma muito nítida, muito limpa, livre de qualquer preconceito. E como acontece, infelizmente, em muitos casos no mundo do vinho, existe muita coisa em torno do mundo do vinho que muitas vezes pouco pertence ao vinho em si. Então, o foco é realmente também trazer uma ideia de que, para você julgar o vinho, você julga o vinho e só. Não deve julgar a garrafa, etiqueta, todo o marketing que é feito em volta, ou às vezes até algum tipo de história, alguma coisa que pode ser muito supérflua e que também não nos transmite a mensagem, porque aquilo que transmite a mensagem é o líquido, né? A mensagem é o vinho, então é isso que eles entendem, o vinho antes de tudo, qualquer coisa. Muito bom. E, Ettore, você já comentou em algumas outras entrevistas também que você seria o rosto da Garboli, né? Qual é o peso dessa autenticidade de você estar ali na frente da marca, né? Seu rosto direto com o pubblico? Sì, il fatto che ti sipi un po' quasi uomo immagine, cioè ti metti sempre la tua faccia davanti quando ti presenti Garbole
quali sono un po' anche l'onere, il peso, forse, se vuoi anche dirla proprio con una parola un po'... Ma no, adeguata. no, nessun peso, assolutamente, anzi è un piacere perché intanto mi dà la possibilità di conoscere, di vedere chi sono i nostri clienti, dove va a finire il nostro vino. Noi abbiamo un numero chiuso di clienti che ho incontrato tutti almeno una volta nella vita, per cui so perfettamente, quindi non è assolutamente nessun peso. Il fatto di mettere la faccia in prima persona è appunto anche dare il significato che io garantisco, noi garantiamo quello che c'è dentro la bottiglia. Per cui se c'è anche qualcosa che non dovesse andare bene, siamo qua anche per rispondere direttamente e prendere tutte le responsabilità nel bene e nel male, insomma. Non succede mai. Succede mai. No, finora non è mai successo, però se succede siamo qua. Sim, não, o fato dele ser o homem-imagem, podemos dizer assim, isso para ele não é. Ou ter a responsabilidade de colocar o rosto na frente não é de jeito nenhum um peso, né? Não é uma. É uma responsabilidade, mas ele não sente como tal, né? De certa forma, porque na verdade é um prazer poder lidar diretamente com os clientes, que ele encontrou todos os clientes de todos que compram Gárvole diretamente na vinícola, cara, ele já viu todos pelo menos uma vez na vida, rosto a rosto, pessoalmente. Então, para ele, nada mais é que quase que uma honra, né? Um prazer. Certamente um prazer, isso sem dúvida. E depois ele acrescentou que se porventura nunca aconteceu, mas viesse a acontecer algum tipo de problema, qualquer que seja, ele também está ali com um contato direto, com uma linha sem interrupções direta com quem comprou vinho, com quem adquiriu. Muito bom. Vamos entrar um pouquinho então no terroir de Valpolicella, né? Como que você descreveria essa região para quem não conhece ainda, né? Porque Valpolicella é o vale de muitas adegas, né? Na tradução literal. Conta um pouquinho, pô, da região, olha, o que a pessoa vai encontrar lá. Eu conheço um pouco lá, é uma região incrível, né? Então, mas para quem não conhece ali. Sì, sostanzialmente ti chiedo di raccontare un po' di forma generica, un po' la Valpolicella a livello di terroir. Sì, è una storia lunga, però Ma guarda, per cui se è possibile. sì, no, infatti, credo di essere la persona meno indicata per parlare del territorio della Valpolicella. Primo perché la Valpolicella è divisa in almeno 5 vallate diverse, per cui ogni vallata ha un terreno diverso, una peculiarità diversa e anche un vino alla fine diverso, perché sono tutti vini che sono abbastanza riconoscibili, quelli di una zona piuttosto che dell'altra. Se intanto devo tradurre questo, dopo se aggiungo qualcosa. Falar de Valpolicella é uma coisa muito extensa, porque na real são pelo menos 5 vales juntos, né? Valpolicella é o nome de um que dá o nome à denominação. E cada vale confere uma característica aos vinhos, entendeu? Tem características próprias, então realmente falar de Valpolicella é um assunto longo que ele vai tentar acrescentar um pouquinho mais agora. Ecco. Per cui è un po' difficile parlare di Valpolicella. La Valpolicella, se vogliamo dare una connotazione, diciamo, un pochettino generica, è appunto quest'area dove vengono coltivate queste qualità d'uva che per l'antonomasia sono la Corvina, il Corvinone e la Rondinella, più ovviamente qualche altra uva che però adesso non stiamo qua tanto a raccontare. E la Valpolicella posso dire che è l'espressione di queste 3 uve divisa in almeno 5 vallate diverse, per cui è un modo di produrre vino, ogni vallata ha la sua espressione, quindi è un modo di produrre vino, lo stesso vino in maniera anche diversa, se vogliamo. Ok, traduzo fin qua dopo. Sì. Sim, bom, basicamente, né, porque o assunto seria muito longo, ele pode descrever a Valpolicella como 3 uvas principais, porque depois, na verdade, teria muito mais, né, são Corvina, Corvinone e Rondinella, que são as principais utilizadas na produção de vinhos tintos. E são 3 uvas divididas em 5 vales, como já dissemos, entendeu? Só que cada vale também tem sua maneira de fazer, entendeu? Tem uma marca registrada, então é realmente
como disse, é um assunto muito grande, muito longo, entendeu? Que a gente tenta resumir aqui o máximo possível. Não, total. Uma das uvas... Volevo solo aggiungere una cosa, dopo ovviamente che fa la differenza è la condizione umana, quindi ovviamente ognuno con le proprie competenze, le proprie conoscenze e anche sicuramente con l'idea che ha riguardo al vino che vuole produrre, dà un ventaglio di sfaccettature veramente ampissimo, per cui all'interno della Valpolicella si trovano dei vini che magari non si assomigliano tanto, ma proprio perché le aree sono diverse e anche la condizione umana che poi va a realizzare il prodotto, la componente umana fa una grande differenza. Total. Sim, traduzo também? Sim, por favor. Ah, tá, não. Bem, basicamente ele falou das diferenças que tem entre os vales, mas mais uma diferença importante é a componente humana, né? Que cada um coloca o seu, né? Na hora de fazer o vinho, o seu jeito, a sua maneira, e isso muda um pouquinho de tradição também, de vale para vale também. Sim. Você falou, a gente comentou das 3 uvas principais ali da região, mas tem algumas uvas que estavam sendo esquecidas ali que hoje em dia tá vindo à tona, né? Acho que o Zoleta é uma das uvas. Eles têm alguma coisa com essas uvas mais antigas ou tá no mais clássico mesmo? Sì, beh, praticamente Corvina e Corvina Rondinella sono le uve prioritarie nella Valpolicella, però vi sono anche delle altre uve, alcune stanno anche venendo un po' risaltando ultimamente, come l'Oseleta, che c'è qualcuno che fa anche l'Oseleta in purezza, che se sono... Ma diciamo che la zona di Verona, ma in realtà un po' tutta l'Italia, era un territorio, dico era perché adesso magari i vecchi vigneti purtroppo sono ormai pochi, ma comunque un po' tutta l'Italia era una zona cosparsa di tantissime varietà autoctone. Ogni luogo aveva veramente un alto numero di uve diverse. Alcune di queste uve sono andate perse, purtroppo alcune sono state recuperate, come nel nostro caso dell'Urlo, che è il vino più importante che noi produciamo, fatto appunto da un recupero di uve autoctone indigene proprio. Sim, sim. Beh, não só a região de Verona, Valpolicella, mas toda a Itália, a gente sabe, né, é realmente repleta de uvas autóctones, isso é uma marca registrada italiana. E só que o que acontece? Ele falou no passado, ele falou verbo era, né? Por quê? Porque cada dia mais essas uvas estão sendo de alguma maneira abandonadas, esquecidas, não replantadas, enfim, não se levou à frente. E ele já antecipou, né? Ele já colocou uma entrada ali falando do vinho ícone da vinícola que é o Ulo, que é feito 100% com essas uvas que são não só recuperadas, mas totalmente indígenas da micro-região deles. Eu acho que agora ele vai acrescentar alguma coisa. Sì, l'Oseleta ovviamente è una di queste uve, chiamiamole antiche, comunque autoctone. Alcuni produttori negli ultimi anni l'hanno sicuramente recuperata in maniera forte. Noi l'abbiamo provata anche noi per un po', abbiamo messo delle piante, ma nella nostra zona abbiamo preferito investire su altre qualità perché probabilmente i terreni nostri non sono così adatti all'Oseleta, che è un'uva molto particolare, insomma richiede di terreni forse un po' più grassi, un po' più ricchi, cosa che noi non abbiamo, ed è forse la nostra fortuna, perché poi otteniamo questi vini con queste concentrazioni, con queste spalle veramente larghe, insomma. Certo, certo. Bom, em específico, falando de Oseleta, né, você citou a Oseleta e ele se adentrou mais nessa questão. É uma uva que eles já tentaram utilizar, que para eles, no caso específico deles, não deu muito bom resultado. Isso ele acredita que seja provavelmente devido ao terreno mesmo. Tá, terreno. Uma questão geológica mesmo, uma questão geológica, que não tem um terreno que dá um corpo, um vigor ao vinho muito particular. Talvez a Oseleta não tenha, digamos assim, a melhor expressão no território deles. Então eles preferem utilizar outras uvas que sempre são uvas nativas, uvas autóctones, mas outras uvas e não a Oseleta como preferencial. Muito bom.
E uma dúvida que eu tenho, assim, a gente tá muito perto do Lago de Garda ali, né? Tem alguma influência na produção das uvas ali? Ou algum vento que leva algum frescor diferente para... Sì, l'influenza, anche se non sei proprio vicinissimo, poi il lago de Garda ha un'influenza o comunque al di là del lago de Garda qualche tipo di corrente o qualcosa, sì, purtroppo sì. Purtroppo. Sì, purtroppo sì, nel senso che il lago de Garda sembra tanto lontano, ma in realtà è abbastanza vicino a noi. L'influenza del lago la sentiamo in maniera negativa, nel senso che da noi è una zona dove grandina spesso, proprio perché dal lago di Garda d'estate si alza l'umidità, ovviamente data dal calore del sole che fa evaporare l'acqua del lago, che quando incontra le correnti di aria fredda che scendono dalla Val d'Adige in estate spesso succede, più che spesso, quasi sempre, che prendiamo, è una zona dove grandina molto, quindi l'influenza del lago purtroppo la sentiamo un po' Per male. sì, al contrario. Sim, basicamente o Lago de Garda é relativamente próximo e a influência, na verdade, na opinião dele, é uma influência negativa, porque por causa da evaporação das águas e essa como se esse encontro desse vapor aqueo com outras correntes, isso gera muitos fenômenos de, como fala aqui no Brasil, chuva de gelo, granizo? granizo. Então, esses fenômenos de granizo que vocês sabem que para as videiras não é o máximo, Não entendeu? ajuda muito. Então, ele tá um pouco, digamos assim, digamos que o Lago de Garda não é uma ajuda. Mas é uma ótima pedida pro verão, né? Uma ótima Ah, no, pedida beh. para as férias, para passeio. É uma região. Isso com No, dopo c'è certeza. anche il lato positivo, dai, che bisogna dire anche quello, No, vai. che comunque il Lago de Garda porta un sacco di turismo, per cui poi Eu penei. ecco, si riversa anche su... Diciamo che dal punto di vista del mercato il Lago de Garda aiuta un po', dai. Se confirmo, assino embaixo aquilo que você acabou de dizer quanto ao turismo, Lago de Garda, mas... É uma região linda. Eu tive o prazer de visitar o Lago de Garda lá. Fiquei acho que uns 5 dias lá. E assim, apaixonante. E aí eu queria já entrar na questão que a gente até comentou ali no início do bate-papo, que é a liberdade criativa de não ter amarras nas legislações tradicionais. Porque a Itália é basicamente travada, né? Com relação à legislação. Como que surgiu essa ideia, essa liberdade de expressão? Queria que ele contasse um pouquinho mais pra gente sobre esse processo, assim. Sì, diciamo che lui chiede più che altro riguardo alla libertà d'espressione, più che altro, come si può dire, non vincolata alla denominazione, come può essere il caso dell'eletto, ad esempio, che anche un po' l'urlo, ad esempio, no? Che non ha nessun vincolo di denominazione. Come vedi tutti un po' questa cosa, un po' in generale, il fatto che sia delle restrizioni, ma al tempo stesso, come che te vedi proprio il fatto di avere l'opportunità di uscire da questa restrizione? Beh, allora, se ti dico il mio pensiero, non interpreto tanto quello che fanno gli altri. Il nostro pensiero è appunto questo qua, avere la libertà di trasmettere un messaggio attraverso il prodotto che noi facciamo. L'urlo per noi è, diciamo, il capostipite di questo messaggio, perché dentro l'urlo c'è tutta la nostra esperienza da quando siamo partiti, da quando abbiamo iniziato fino ad oggi. Per cui abbiamo passato, sia io che mio fratello, più della nostra metà a produrre vino, la metà della nostra vita, scusa, a produrre vino, per cui dentro a quella bottiglia lì c'è tutta la nostra vita. Se vuoi tradurre questo intanto... Sì, eu começo do final da frase dele, que eu acho que é mais explicativo do que tudo. Que sendo que eles transcorreram metade da vida produzindo vinho, ali dentro de uma garrafa tem, possamos dizer, tem a vida deles, entendeu? E provavelmente restringir isso a uma regra, a uma denominação, seria realmente muito pequeno, podemos dizer. Sim. Seria muito restritivo, né? A mesma palavra. Per cui avere la libertà di interpretare un vino in modo libero ti dà appunto la libertà di trasmettere il messaggio che vuoi trasmettere.
Sim, não, basicamente, reiterando, você produzir um vinho de forma livre permite com que você possa realmente entregar a mensagem que você quer entregar. E realmente, né, o comentário meu é isso mesmo. Não que eu seja contra denominações, né, mas eu acho que é permitida essa liberdade, né? Simplesmente a gente não pode rotular com nenhum tipo de denominação. Essa não rotulação, ela interfere um pouco na forma como é feita a venda? Dá mais trabalho vender um vinho não rotulado naquela região? Sì, è più difficile vendere un vino quando non hai la DOC di OCG o aiuta a vendere magari? No, assolutamente no, non c'entra assolutamente niente, almeno nel nostro caso. No, no caso deles não afeta. Não, muito bem. Foi uma curiosidade que veio. Vamos falar então um pouquinho da linha de vinhos da Garboli? Começando aqui pelo Eleto. Queria que ele falasse um pouquinho de cada uma das botelhas. Aí, produção. Aí, produção. Esse aqui é o Eleto. Que a gente já... Eu até estava comentando no começo que eu acho que esse nome, vinho de entrada, é desesperador para algumas vinícolas. E acho que esse aqui é um exemplo disso, né? Sì, beh, não existe vinho de entrada, né, na Garboli, assim, tem interpretações diferentes. Sostanzialmente parlare un po' di ogni vino, l'eletto, l'atteso, l'estremo, l'urlo, dare un po' una direzione da tutti quanti. Beh, allora, in primis sai che non siamo tanto amanti del parlare del vino in modo tecnico, ma due parole le posso spendere, nel senso, l'Eletto è il nostro vino, chiamiamolo d'entrata, per accomunare un po' tutto quanto. Posso dire che sono tutti vini prodotti da uve o leggermente o appassite del tutto, sono tutti vini che fanno una vinificazione in acciaio, quindi a temperatura controllata, con un sistema di vinificazione molto efficace e preciso, dove ogni processo non viene lasciato al caso. Sono tutti vini che fanno lunghi affinamenti, tutti in barriche, tutti in legno nuovo, quindi ogni anno si compra tutta la partita delle barriche per l'annata prodotta. Fanno un lungo affinamento, l'Eletto minimo 7 anni e gli altri vini ne fanno minimo 9-10, dipende anche dall'andamento, dall'annata e comunque anche dal tipo di espressione che gli si vuole anche dare. Ecco, quindi è un processo che viene seguito in maniera molto precisa per tutti i 4 i vini, non c'è nessun vino di serie A o un vino di serie B, sono tutti vini di serie A con sfaccettature ovviamente diverse, perché dobbiamo anche ricordare che 3 di questi vini vengono esattamente dalle stesse uve, per cui la sfida era anche fare 3 vini diversi con lo stesso procedimento o le stesse uve, ma che dessero 3 espressioni completamente e 3 mensaggi completamente diversi. Ok, não, basicamente ele falou deu uma geral sobre os 4, porque eu não gosto muito de falar da parte técnica, né, estritamente técnica de vinhos, mas basicamente são todos vinhos que nascem de fruto alguns de um breve, outros de um mais longo apacimento, né, que é a desidratação das uvas. E após a desidratação das uvas tem todo um processo extremamente controlado, uma fermentação em aço inox, um afinamento longo em madeira. No mínimo, esse que a gente está provando aqui, o Eleto, tem 7 anos de afinamento em madeira, toda a barrica nova, todas novas. E a ideia era que com 3 vinhos deles, que são o Eleto, o Amarone, tem o Orecchiotto também, são 3 interpretações diferentes de vinhos feitos com mesmas uvas. Entendeu? Isso também era um desafio de entregar 3 coisas, 3 produtos com personalidade diferente a partir do mesmo vinhedo, da mesma uva, entendeu? E é isso que eles nos declaram aqui. Ele não vai entrar mais, eu acho, em detalhe mais profundo sobre cada um. Não, a gente nem gosta muito de entrar tão tecnicamente assim isso aí é muito técnico. nessa questão de produção, porque senão acho que
distancia o público que não é tão técnico de vinho, né? E você tocou na questão das barricas também, acho que eles trabalham com barricas de 225 litros, né? Que vem acho que da Espanha, da onde que- Sì, sulle barriche, tutte nuove, tutte, se si può dire chiaramente Mm. la provenienza, qualcosa. Sì, sono tutte barriche nuove che prendiamo dalla notaneria in Spagna. Il legno però è tutto rover americano. Tutto rover americano e tra l'altro noi usiamo anche delle testature molto forti proprio perché devono devono tenere testa ai vini appunto che ci mettiamo dentro. Insomma, queste sono le 2 o 3 nozioni tecniche che però ecco lasciano sempre il tempo che trovano, nel senso che ogni vino deve essere, come dire, valutato per quello che è e gli si deve abbinare sia il contenitore che il tempo che serve all'invecchiamento ad hoc, insomma, nulla viene scelto a tavolino o a caso. Certo. Sì, barrica toda nova, tonelaria spagnola, carvalho, todo carvalho americano e com torras, é torra que se fala aqui? Acho que com torra, tostas, com tostas generosas, como se pode média a dizer. mais aí. Sim, média para cima, para fazer frente a um vinho que eu acho que você está provando aqui, eu acho que não tem madeira incomodando. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela tá na medida certa ali, ponto menos ainda. Para fazer frente a um produto, a um vinho que tem muita situação, tem uma personalidade muito forte. Então ele suporta muito bem a ter uma barrica, mesmo que americana, com uma torra mais, com uma tosta, perdão, mais evoluída. E depois ele acrescentou o detalhe que justamente como nesse caso o vinho tem que ser provado, afinal esses detalhes técnicos deixam um pouco o tempo que encontram, porque afinal é o resultado que importa, e tudo se escolhe também de acordo com o percurso que o vinho faz. Não há nada decidido, predefinido antes de fazer o vinho que seja, como se pode dizer, a gente fala tavolino, eu não sei qual que é a expressão que poderíamos usar no português. Mas tudo também às vezes se decide de acordo com aquilo que a natureza nos entrega. Vai entregando, né? Isso, então tem sempre essa questão de ajuste também. Aquele ajuste sempre pro melhor, né? Sim. Uma coisa que eu costumo falar aqui no podcast e na vida mesmo é que não existe um vinho igual ao outro. Por mais que o enólogo tente replicar ou chegar próximo ao que foi feito anteriormente, é praticamente impossível. Né? Porque você tem clima diferente, a videira já está mais velha, então você tem um monte de influências que não tem como ser a mesma bebida, né? A ação humana então muda, não tem como, e é sempre buscando a melhora do vinho, né? Sem dúvida. E ele quer falar um pouquinho mais do Urlo, que é o ícone da vinícola? Sì, sull'Urlo, a ruota libera. Ah beh, l'Urlo non c'è niente da dire. L'Urlo bisogna solo provarlo. È quello che posso dire. Só provando. É uma arte, né? Então, onde eu acho que... No dai, se dopo devo dire qualcosa... Qualcosa, lei qualcosa. No, allora diciamo che dal punto di vista tecnico è un recupero di uve indigene, autoctone proprio della nostra vallata. È nato proprio dall'inizio della nostra storia. Avevamo l'idea di produrre qualcosa che fosse unico e irripetibile. Abbiamo impiegato 20 anni della nostra vita a questo progetto, quindi nel scegliere le uve, nel provarle, aspettare che passano un po' di anni, vedere cosa succede, fare le prime vinificazioni, rifare, rimescolare. Diciamo che dal momento in cui è nato il progetto Urlo al momento in cui è uscita la prima bottiglia sono passati esattamente 20 anni. Ecco perché dicevo prima che dentro l'Urlo c'è tutto il nostro percorso ed è anche il motivo per cui noi lo reputiamo il vino più importante. Sim, bom, Urlo é a expressão máxima, né? O projeto é basicamente recuperar todas as uvas, é feito só exclusivamente com uvas autóctones,
do Vale mesmo específico, que é a Val di Lasi. E nesse projeto, como ele disse, eles do momento em que se decidiu fazer esse ulo ao momento em que esse ulo ficou pronto, passaram 20 anos. Então, realmente, quando se diz que tem a vida inteira dos produtores no vinho, esse é um caso bem explicativo dessa frase, entendeu? Ali realmente tem a alma das pessoas ali dentro, né? Tem tudo e é a máxima interpretação de uma região, de um terroir e também acho que da personalidade da pessoa, né? Isso eu que acrescento aqui. Tá, o vinho é mais do que um produto, né? Ele é uma obra de arte ali, né? É uma expressão. A gente pode se dizer que seja uma expressão artística de quem produz, né? Eles consideram essa questão artística na produção, né? Como se fosse uma linha, uma assinatura. Se esse bellino, la produzione del vino, si può considerare un'arte, nel senso che c'è dell'arte nel fare vino. Beh, assolutamente sì, è una delle tante espressioni dell'arte, quello assolutamente sì, quello assolutamente sì. Uma das tantas expressões, né? E tem algum dos vinhos da linha de vocês que não saem dependendo da safra? Se não foi tão boa assim, não tem aquele ano? Sì, qualche vino che se l'annata non andrà bene non esce. Beh, diciamo che noi, sì, allora l'Urlo sicuramente è un vino che viene prodotto solo quando si può fare, ma non solo l'Urlo, anche l'Estremo, che è il nostro vino dolce, il recioto della tradizione veronese, tanto per intenderci. In realtà ci sono stati degli anni dove abbiamo rinunciato a tutta la produzione, tipo il 2014, perché riteniamo che quando, per essere proprio anche intellettualmente onesti nei confronti del pubblico e di chi compra, dei clienti, di chi compra il vino, dobbiamo processare le grandi annate, ma possiamo anche, e abbiamo il dovere di processare anche le annate che non vanno bene, perché oggi sappiamo che il tempo fa quello che vuole, per cui nelle grandi annate si possono fare delle grandi cose, nelle anne cattive bisogna anche fare un passo indietro e dire ragazzi, quest'anno... Nel 2014 di non uscire, quindi... Sì. Quindi in Garbole non esiste l'annata 2014, altre annate esistono per metà o per meno di metà, nel senso che abbiamo prodotto magari anche solo un vino, quindi questo per dare ovviamente segno di grande anche serietà nei confronti della nostra clientela, che quando non ci sono le condizioni per poter fare delle cose bisogna anche ammettere la sconfitta, se vogliamo chiamarla così, e fare un passo indietro, insomma. Sim, sim. Bom, teve, por exemplo, a safra 2014 em que nenhum dos vinhos foi produzido. Tem outros vinhos, por exemplo, são 4 no total, o Ullo e o Estremo é o Recioto da Valpolicella, um vinho da tradição, que são aqueles que talvez seja mais... Sem ser fortificado, né? Isso. Que talvez seja mais sensíveis a essa questão de safra, entendeu? Então, podem, de repente, não serem produzidos em algumas safras, ou tem a questão excepcional, como eu disse, de 2014, que não tinha condição para fazer nada. E isso ele vê como um respeito perante a quem compra o vinho, o consumidor, porque quando realmente a natureza foi mais forte do que a gente geralmente sempre não tem condição de fazer um produto que seja adequado e, portanto, não pode sair com a safra. Ali, né? Isso. Total. E falando de marca, então, de consumidor, a Garboli é uma marca que se posiciona para um mercado mais de luxo, né? Como que é esse mercado? Como que é entrar nesse mercado, conquistar esse consumidor mais seleto, assim, com... Sì, come se, guardate nel mercato del lusso ovviamente, come si conquista questo consumatore un po' più ovviamente di una fascia più alta, cioè, se c'è probabilmente qualche segreto in un certo senso per conquistare questo pubblico. Beh, il segreto c'è, ma se è un segreto non lo posso dire. A palavra segreto fui io che addizionei aqui, tá? Só per No, explicar o conceito. sto scherzando. No.
Ma nel nostro caso non c'è stato nessun artificio, nel senso si conquistano i clienti del mondo del lusso in maniera concreta, quindi non raccontando cose per quelle che non sono, ma mettendogli davanti quello che siamo, quello che facciamo, facendolo assaggiare e niente di più. Il cliente, soprattutto alto spendente, lo conquisti con l'unicità, no, questa la rifacciamo però, perché sennò non so mica da... Sì, questa la Pergunta tagliamo. de novo. No, infatti sì. Mas aqui não tem problema, é legal errar também aqui, o podcast é legal por causa disso. Ok. No, e infatti dicevo che il cliente alto spendente, il mercato di nicchia si conquista sicuramente con non raccontando favole, ma in maniera concreta, facendo assaggiare i prodotti, facendo vedere chi si è, cosa si fa, e ovviamente dando importanza al mercato, quindi rendendo anche, come si diceva prima, il cliente, non mi viene il termine, Non so, partecipe, no? no, partecipe, quando uno è in grado di decidere da solo. Ah, responsabile. Bravo, non mi veniva il termine. Rendendo il cliente responsabile delle proprie scelte. Questo è un po' se vogliamo, no, non chiamarlo trucco, no, non mi piace. Però ecco, è un mercato che devi conoscere molto bene e devi usare poche cose al punto giusto per riuscire a conquistarlo. Sim, esse mercado basicamente não tem artifício, a chave é a simplicidade, a transparência, entendeu? Vender o vinho pelo que ele é, fazer com que a pessoa prove o vinho, né? Esse é a grande X da questão. E principalmente também trazer uma consciência ao próprio público de que eles sejam responsáveis em primeiro lugar das próprias escolhas. Sim. Portanto, entra todo aquele discurso que fizemos antes de tudo que vem em torno do vinho, entendeu? Às vezes precisa saber filtrar tudo isso para chegar a entender o vinho mesmo, entendeu? Avaliar o vinho pelo que ele é. Alguns mercados mais tradicionais, como Itália, França, tem alguns receios com relação a críticos, pontuações. Como vocês lidam com isso no dia a dia? Porque eu vejo que a Garboli ela tá um pouco fora desse mainstreaming, né? Como que è isso para vocês? Sì, la questione, intanto che ho fatto un'anticipazione che in realtà in Italia, in Europa, Francia, così siamo un po', c'è anche un po' di avversione ai critici del vino, ai punteggi, tutte queste cose qua. Siccome lui ha notato che voi altri ovviamente vi sia un po' tira fuori un po' da questa cosa, quella che sarà un po' la tua visione rispetto a questa roba, dei punteggi, dei critici, delle guide, di tutta sta roba qua, insomma. Ma noi abbiamo scelto di uscire dal mondo delle guide, di uscire dal mondo dei punteggi, proprio per i motivi che dicevo prima, perché vogliamo essere noi direttamente responsabili di quello che mettiamo sul mercato, di quello che mettiamo nelle bottiglie. C'è stato un tempo dove che noi non abbiamo neanche vissuto, tra l'altro forse siamo arrivati troppo tardi, non lo so, dove i critici, le guide avevano un peso sul mercato, dove se prendevi un premio il giorno dopo la tua vita cambiava in meglio. Oggi non è più così, dico anche per fortuna, perché comunque il mercato del vino è cresciuto tantissimo anche dal punto di vista della conoscenza. Oggi anche il cliente finale conosce il vino, ha accesso a una mole di informazioni anche attraverso gli smartphone o qualsiasi altro mezzo che prima non c'era. Quindi ritorno un po' a dire quello che si diceva prima, insomma, rimarcare il fatto che oggi uno può veramente essere artificiere di se stesso, delle scelte che fa, proprio perché ha anche
la possibilità di reperire informazioni che prima non c'erano. Insomma, prima era tutto molto influenzato da eventi esterni, adesso invece uno ha la capacità e la possibilità di valutare in prima persona qualsiasi aspetto e quindi di scegliere quello che gli é più consono. Sim, bom, basicamente essa escolha de se afastar um pouco desse sistema é devido ao fato, como eu estava dizendo antes, deles serem em primeira pessoa, eles, né, os dois irmãos, de serem em primeira pessoa à frente com o público, né, colocar a cara, como se diz. Então, passar por esse filtro das premiações, dos guias, pontuações e tudo mais, não era uma boa escolha, digamos assim. Isso não ia fazer jus a essa filosofia. E teve uma época realmente, mas na qual ele diz provavelmente já ele que começou em 94, né, provavelmente chegou tarde, em que os críticos realmente eles falavam uma coisa e isso tinha uma repercussão muito grande no mercado. No dia seguinte o vinho disparava. Eu me permito fazer uma parêntese minha, pessoal. Eu acho que no Brasil ainda estamos vivendo um pouco essa fase. É sempre meio retardado o processo. Esse não pode dizer por bem, por mal, sabe? Tipo, são situações que acontecem. De repente volte a acontecer lá também, a gente não sabe isso. Passado. Digamos que essa fase lá, estamos em uma fase diferente. Agora, o peso do crítico é certamente menor, entendeu? E também tem a informação está mais pulverizada, né? Não está tão centralizada como era antes, né? Exato, aquilo que ele falou seguidamente, que é exatamente essa questão, que hoje a pessoa que quer buscar informações, ela consegue isso com mais facilidade do que antigamente. Então, hoje, em qualquer smartphone, aí, qualquer celular, você pode conseguir várias informações e um certo tipo de conhecimento também a respeito desse mundo. Eu acho que esse vinho aqui seria bem pontuado pelos críticos tradicionais antigamente. Fruit Bomb. Isso sem dúvida. Um vinho que o Parker ia adorar, hein, produção? Coloca o microfone no noob aí para ele falar alguma coisa. Não. Boa. Produção tá aqui. Fala, arquibancada, pode falar aí. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, por favor. Ettore ha parlato del vini di Valpolicella, l'Amarone, il Recioto, però il Hurlo è il migliore vino, è un IGT. Come spiegare questo? Come spiegare perché? Perché IGT, il migliore, come migliore, no? 20 anni. Ma diciamo sì che allora, dal punto di vista tecnico lo considero migliore perché viene fatto da uve che sono sicuramente molto più ricche, molto più potenti rispetto alla Corvina, al Corvinone o alla Rondinella, e questo è l'aspetto tecnico. Invece l'aspetto, diciamo, morale, chiamiamolo così, noi lo definiamo il vino più importante proprio perché come dicevo prima, lì dentro c'è tutta la nostra vita che riguarda il mondo, c'è tutta la nostra esperienza. E quindi abbiamo cercato di dare a quel vino il massimo di ciò che dovrebbe essere un vino secondo il nostro punto di vista, insomma. Tem que traduzir. Por coisa que eu esqueço. Não, basicamente, tecnicamente, é o vinho que ele considera melhor feito. E ele utiliza, principalmente a questão técnica qual é? Que utiliza uvas que são mais fortes, me fugiu um pouco a palavra exata que ele usou, mas é esse o conceito, são uvas mais fortes do que as clássicas Corvina, Corvinone, Rondinella, que são utilizadas maioritariamente na Valpolicella. E basicamente o motivo assim, técnico é isso. Depois tem também uma questão um pouco da produção, longo passamento e tudo mais que obviamente ajuda. Mas eu acho, Júnior, que ele talvez não tenha entendido tanto o sentido da pergunta. O que eu acho que você queria dizer, você tem grandes vinhos que são de denominação, mas justo o vinho melhor, ele não pertence à denominação, entendeu? Talvez você queria desvendar esse mistério. Tem uma certa tradição. Na Itália tem, os próprios super toscanos apareceram disso, né? Você não tem a denominação específica, mas de repente surge um tipo vinho espetacular, exatamente, com outras uvas, que é exatamente o caso do Hurlo.
não se encaixa numa DOC G, mas é um baita de um vinho feito com outras uvas. Isso é que é o legal, né? Já meio que acontece bastante isso na Itália. E é muito legal perceber isso no produtor, que o vinho, sei lá, custa 2 vezes um Amarone e não ter um IGP, um IGT. Teoricamente, Inventare mas amanhã. teoricamente é. No, sì, che il bello di sta roba, un po' il senso della domanda che ti hai risposto, diciamo, in modo parziale, però del fatto che te che tanti vini di denominazione, no, eccellenti vivi, però giusto il migliore è un vino che non appartiene a una denominazione, e che è un po' il preconcetto che il vino di denominazione sia migliore, no? Però giustamente il vino migliore è un vino che i gettini in casa, ma Ma sì, come dicevo prima, io tendo sempre a valutare quello che c'è dentro la bottiglia e non quello che c'è scritto fuori, insomma. In qualsiasi caso, insomma, non parlo solo dei miei vini, insomma. E questo è il messaggio che noi stiamo tentando, anzi, ormai l'abbiamo già profuso ampiamente, che stiamo cercando di diffondere al massimo, perché oggi, appunto, con la conoscenza che c'è del mondo del vino, anche da parte del pubblico, no? Nel senso che oggi c'è molta più cultura del mondo del vino, e quindi la capacità e la possibilità di valutarlo da soli, quello che c'è dentro, no? Al di là di quello che ci possa essere. Sì, a gente retorna ao discurso do rótulo, entendeu? O fato que seja de denominação certamente dá garantias, é uma garantia, mas a gente pode fazer um produto melhor sem seguir, né, sem seguir um protocolo, um disciplinar, entendeu? Como a gente pode ver em vários casos. Mas essa é a mensagem que ele quer lançar também, de olhar justamente para além daquilo que é a etiqueta, no caso de uma denominação, alguma coisa que, pelo amor de Deus, eu sou a favor que tenha, eu pessoalmente, no caso, que tenha essas garantias. Sim, entendeu? total. Porque a gente tá falando de um produto de alta gama, né? Certo. Mas quando a gente vai para uns produtos mais de entrada, aí você precisa muito. Mas, digamos, não desdenhamos quando um produto, por exemplo, não passa por essa garantia, porque ele poderia Sim. tranquilamente ser de uma feitura bem melhor. Não, a legislação garante o mínimo, mas não que seja bom necessariamente, né? Muito bom. Em Vino Veritas, né? Aí, ó, A verdade está na taça, em Vino Veritas. E aí a produção, ó, pra quem não tá reconhecendo essa voz sedosa, aí Júnior Medeiros tá ali atrapalhando todo o raciocínio que eu tinha. Eu tava falando de mercado, ia perguntar da importância do Brasil. Aí o cara voltou com uma pergunta lá de trás. Minha função é atrapalhar. Pelo Se não amor puder de ajudar, Deus. atrapalhe. O Tá importante é participar. Tá de brincadeira, o cara não tá aparecendo, mas tá falando, né, produção? O importante é participar, Renatão. O importante é participar. Ajudando ou atrapalhando, o negócio é participar. É isso. Fechou. Então, voltando aqui pro nosso universo. A gente tava falando de mercado, né? Qual a importância do Brasil para Garbling, né? Porque hoje o vinho italiano aqui no Brasil representa menos de 10% das importações ali, né? Deve estar nos 7, 8%. E para Garbling, né? Qual que é a importância do Brasil e dos países sul-americanos? Sì, intanto il vino italiano in Brasile rappresenta meno del 10% a livello di importazione. C'è una domanda ovviamente ancora un po' prematura, però nel senso, qual è l'importanza del Brasile per la cantina Garbole? Brasile non è assolutamente prematura. No, l'importanza è alta, nel senso che noi abbiamo conosciuto il mercato del Brasile proprio perché tanti clienti brasiliani sono venuti in Italia a visitarci, a comprare le nostre bottiglie, per cui da lì dopo è partito il vero interesse al mercato brasiliano, proprio perché prima il mercato brasiliano è venuto da noi che è il contrario, no? Per cui direi che ricordo comunque a tutti che la Garbole è una cantina relativamente piccola, per cui anche pochi clienti nella fascia di prezzo in cui noi siamo comunque possono avere un grande peso, no? E quindi i clienti che noi abbiamo in essere brasiliani al giorno d'oggi ci hanno veramente aperto un mondo riguardo a un possibile mercato molto più grande. In sostanza, per rispondere alla domanda, comunque il mercato brasiliano è molto importante per noi.
Sim, como você ouviu, é um mercado importante, mas aconteceu que foi, digamos assim, não foi tanto inicialmente a Garbole que veio ao Brasil, quanto o Brasil que foi a Garbole, né? Foi uma decisão, como se diz, uma decisão minha, no caso, né? Tomada baseado também nisso, no interesse que vários brasileiros, consumidores de alta gama, claro, eles tiveram nos vinhos da Garbole. Então, realmente, para ele, o mercado brasileiro é extremamente interessante, entendeu? O Brasil tem uma ligação muito forte com a Itália, né? Aqui a imigração eu sou descendente de italiano, tenho cidadania italiana do norte da Itália e não tem como tirar essa ligação que o Brasil tem com a Itália, né? Principalmente algumas regiões mais aqui do sul, sudeste, então tá muito interligado, né? Então, assim, isso ajuda também na valorização, eu acho, né? Na visão do produto italiano também. Total. E com razão, né? Quindi c'è quasi tanta gente discendente, anche lui è un discendente, sei italiano, né? Você tem um passaporte italiano. Então, quindi sei italiano, tanti in Brasile che sono un vincolo forte tra il Brasile e l'Italia, no? Questo può Ma sì, devo dire che in realtà tanti italiani, ma soprattutto tanti veneti, tantissimi veneti. Infatti è successo più di una volta che arrivino in cantina persone brasiliane di origine veneta che vengono per qualche modo ogni tanto nella terra originaria e che appunto dopo vengano da noi e quindi magari assaggiano il vino in qualche ristorante del luogo, non so. O è successo in alcuni casi che arrivino proprio lì per venire da noi e quindi sì, sicuramente il fatto che ci siano tanti immigrati soprattutto da quella regione lì ha anche aiutato molto, questo assolutamente sì, ma questo succede un po' in tutto il mondo perché italiani in giro per il mondo ce ne sono veramente tanti. Sim, essa coisa claramente ajuda, né? O fato de muitíssimos brasileiros, ainda mais eu acho aqui no estado de São Paulo, né? Eles têm de alguma forma um vínculo sanguíneo mesmo, como a gente pode dizer, com a Itália, né? Isso ajuda muito, inclusive já recebeu vários clientes que alguns foram para visitar a Garbole mesmo, né? Especificamente, mas outros estavam lá simplesmente para visitar o território, principalmente do Vêneto, porque teve uma imigração muito forte, sim, da Itália em geral, mas foi muito forte da nossa região, que é a região do Vêneto. Então, muito descendente aqui, sim, descendente italiano, especificamente do Vêneto. A minha família é de Santino di Livenza. Santino di Livenza, que é no Vêneto. Friuli. Ah, no, Friuli, sim. Mas é... pouco mais. É bastante vicino. Sì, Veneto. Sim, é próximo. Perto, E, pô, e um branco? Vai sair um vinho branco aí da Garbole? Vino bianco. Ah, vino bianco. Della Garbole. Sì, allora ci sarà anche un bianco, arriverà, un bianco che non esiste e non posso dire altro al momento. Cioè non esiste in senso di Non esiste. usare il procedimento? Cioè non esiste in che senso procedimento? È un bianco che non esiste perché non è un vino bianco fatto da uve bianche, è un vino bianco fatto da uve rosse, dalle stesse uve da cui ricaviamo l'urlo, per cui ecco perché dico che è un vino bianco che non esiste, perché è un vino che avrà sicuramente delle caratteristiche diverse. È un prodotto che abbiamo già realizzato, è lì nelle barriche che riposa e che aspetta il suo momento, quindi arriverà anche il bianco a tempo debito e ecco, sarà la versione bianca dell'urlo, quindi Ma non vamos esperar mais 20 anos, né? Como teve o Urlo. No, 18, 19. Sono già passati 7, 8, 10 anche ormai. Quindi siamo più che a metà strada. No, anche lì sarà una serie limitatissima di bottiglie, come in realtà è l'urlo, e sarà una cosa molto curiosa, sì, ecco. Sim, o vinho branco, como ele falou, está já nos bastidores, como se pode dizer, e ele definiu o branco como um branco que não existe. Eu creio que ele queria dizer no sentido, um vinho branco feito de uvas tintas, mas uvas que nunca foram utilizadas para vinificação em branco.
Olha, Então, nesse quesito, até porque uvas que, na verdade, nunca nem foram utilizadas quase, né? Porque são as uvas do Urlo. Então, nem na vinificação tradicional, com a maceração e tudo, já não eram utilizadas, né? Foram, entre aspas, os primeiros. E aí vem o vinho branco, que vem dessas uvas vinificadas em brancos, que já está lá, está repousando. E a Garbole gosta de deixar a gente esperando, né? Vocês já entenderam isso? E então, haverá notícias. não, quando chegar no Brasil é que a gente marca outro podcast, hein? Ah, não, Pra sério. apresentar esse branco. Vai tomar um branco aqui no podcast. Hein? Muito bem. E, pô, pelo que eu entendi, ele não gosta muito de falar o futuro, mas como ele vê a Garbole nos próximos 15, 20 anos, assim, o que ele almeja pra marca? Sì, il tuo obiettivo fra 15-20 anni, come che ti vedi un po' la marca Garbole in questo periodo? Il nostro obiettivo per il futuro, se tu mi chiedi dove saremo fra 10 anni, saremo esattamente dove dovremmo essere, nel senso che noi abbiamo sempre, ci siamo sempre imposti di punti di arrivo molto precisi e ben calcolati. Li abbiamo sempre raggiunti, li abbiamo anche spesso superati, devo dire. E quindi fra 10 anni saremo esattamente dove avremmo deciso di essere. A resposta foi ambígua, né? Mas ele diz que daqui a 10 anos vai estar exatamente onde tiver que estar, né? Então, mas o assunto do discurso é que eles sempre se colocaram objetivos muito bem definidos. Então, certamente, acredito que ele não queira dar muitas antecipações sobre isso, mas Tem um plano ali, né? tem um plano, certamente, como sempre teve. Então, repito, vai estar aonde tiver que estar mesmo. Isso deixa um véu de mistério aí, né? E quem quiser, consegue visitar a Garbole lá? Existe uma sede com experiências e tudo mais? Per visitarvi. Beh, La sede nuova, la sede è sì, allora per le visite assolutamente sì, noi riceviamo solo su appuntamento, però non siamo aperti al pubblico. Sì, sto agendando. Sim, sim. Porque geralmente as vinícolas menores, em Itália, França, alguns países, você tem uma certa dificuldade de chegar até o ouro, né? Até a preciosidade ali. Digamos que a vinícola que tem um wine shop, aquela vinícola aberta, já são vinícolas que nada contra, absolutamente, pelo contrário, mas são vinícolas geralmente que trabalham com produto diferente, uma produção menos artesanal, porque quem é artesão também nem sempre encontra o tempo de te atender. Entendeu? Tem que Quem trabalhar. coloca a mão na massa, é por isso que tem que agendar. Sim. No, come dicevo, noi riceviamo tutti solo su appuntamento. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza perché le richieste sono tante e il tempo decisamente molto meno, quindi non riusciamo a magari a essere celeri nelle risposte o comunque celeri nel dare della disponibilità, però cerchiamo di ricevere tutti, soprattutto nella nuova sede che stiamo per terminare, che è una bellissima villa dell'Ottocento che abbiamo acquistato e rimesso a posto, dove abbiamo così fatto il nuovo quartier generale della Garbole, e quindi sì, insomma, le visite comunque sono molto importanti per noi e anche per le persone che vengono a trovarci, proprio perché hanno modo di vedere, di toccare con mano tutto il procedimento e vedere che è tutto frutto di un lavoro esatto, e nulla è inventato o nulla è lasciato appunto al caso. Sim, bom, para visita, como dissemos já, sobre agendamento e pedindo também um pouco de paciência, porque às vezes para as respostas ou para ter uma vaga para poder atender a pessoa, isso pode demorar um pouco, mas eles atendem a todo mundo que tiver vontade, interesse em conhecer a Garbole. E para eles é muito importante também o fato que na possibilidade, a pessoa vá lá e visite, porque dessa forma ela pode verificar com as próprias mãos que é aquilo, que tudo acontece, que é... Validar tudo. Isso, e que é uma coisa muito transparente, entendeu? Com seus segredos claros, mas
ali se faz, ali acontece, não é, como se pode dizer, é tudo autêntico, entendeu? Isso que a gente acha isso uma garantia no mundo do vinho e nem sempre é, entendeu? Não, tem muitas Então histórias. a visita é sempre bem-vinda nesses casos, principalmente para quem sabe que trabalha muito bem nesse sentido. Eu posso te fazer um pedido que eu acho que não estava na escala aqui da entrevista. Fica à vontade. Vai sair, não sei se estava na escala, depois você me fala, uma versão do Urlo para comemorar 25 anos da vinícola, entendeu? Não. Na verdade já saiu. E é uma coisa muito interessante, eu gostaria que ele pudesse falar um pouco sobre isso, porque é uma versão de Urlo Por favor. realmente estrema. No, l'Urlo, difatti non era prevista questa domanda, no, però la faccio me. Perché sapendo del 25esimo dell'Urlo, se te potevi un po' raccontare. Ah beh, certo, sì. No, abbiamo deciso per festeggiare appunto il 25esimo dell'etichetta Garvole di fare questa edizione super special dell'Urlo. Sono state prodotte 999 bottiglie, quindi è una super selezione ed è un mix di tutte le migliori barriche di Urlo che abbiamo in Le varie annate. di varie annate, esatto, sì. Proprio per dare il senso che si diceva prima di mettere insieme tutta l'esperienza che c'è a riguardo a questo vino in un'unica bottiglia. Quindi adesso siamo quasi pronti, uscirà tra poco. Anzi, voglio solo lanciare un piccolo appello a chi fosse interessato di affrettarsi anche a mandare la richiesta di riservazione, perché sono poche bottiglie e le richieste sono per fortuna molto cospicue, esatto. E quindi ecco, uscirà adesso nel giro del mese di settembre, inizieremo a consegnare le prime bottiglie di questo, posso definirlo super vino, che secondo me segnerà una pagina della storia del mondo del vino. E solo per tradurre, i 25 anni e 25 dell'Urlo? No, 25 dell'azienda. Dell'azienda, ok. Então, como antecipei, vai ser agora essa versão de Urlo para festejar 25 anos da vinícola. E esse Urlo é uma cuvée das melhores barricas que tem na vinícola. Então, é uma cuvée de várias safras, não é um vinho safrado. Entendeu? Isso justamente para dar para colocar nessa garrafa tudo que foi o percurso, tudo que foi a experiência. E vai sair em setembro, mas para quem quiser, ele já avisou aqui que tem muitos pedidos, são 999 garrafas. Na verdade, antes ele me antecipou ter que uma boa fatia já foi vendida, né? Então, realmente... Tiragem muito pequena. Realmente, para quem tiver interesse, né, para se apressar, para garantir, para fazer uma reserva dessas garrafas, porque realmente é muito limitada a tiragem e é um vinho único, né? Porque imagina, não são 25 anos no Qual caso. foi a data do primeiro Urlo? Primo Urlo 2008. Imagina? La prima annata è 2008, sì. Sim, tudo que tem de melhor, tudo nessa garrafa, então lancei a mensagem aqui, né? E desculpa por essa Não, pelo amor de saída Deus, agora já deixou salivando pra experimentar isso daí, né? a saída da escala do programa aqui. Não, mas na verdade estava no finalzinho já. Eu ia fazer uma pergunta mais particular. Se ele prefere branco, tinto ou Bollicine? Bianco, rosso, bollicine, tua preferenza? In generale? Generale, sì. Ma io sono dell'idea che il vino nasce rosso e per me il vino è rosso. Não tem nem como falar o contrário, né? Poi non lo so, io bevo rosso. Beh, ma ogni tanto. Sarò di parte, ma bevo rosso. Anche con il pesce. Vou precisar traduzir? Não. Maravilha. Serve neanche che traduza questa. L'ultima qua non serviva a tradurlo, se siamo capiti perfettamente. Yuri Ettore, grazie mille pela participação aqui em podcast. Muito obrigado. Saúde,
vida longa a Garboli Sim. e a Vin Veneto. E antes só de finalizar aqui, agradecer nossos apoiadores. Encânia com essa charcutaria incrível. Eu confesso que eu não tô comendo hoje porque o final de semana aí deu erro no estômago, então eu tô comendo só comida de passarinho para voltar aos poucos ao normal. E, pô, QR Code tá na tela, acessa lá, fala com o Hugão e a Trig Uva também, pela parceria com os vinhos e da abertura pra gente poder trazer outros vinhos aqui no podcast. SonoCast 10% de desconto, fala lá com o Gui, pede mais desconto pra ele. E é isso. Pô, grazie mille mais uma vez. Grazie dell'invito e Obrigado a gente. ritorneremo a presentare l'Urlo Bianco allora a questo punto. Vamos voltar aqui com o Urlo Urlo Branco. 25, né? O 25 tá os dois aí. Forse anche l'Urlo 20. Aperitivo col bianco e potremmo- rosso. Potremmo presentarlo. Non lo so, se avanza una bottiglia, Sì. una la devi comprare tu. Una già prenotata. Grazie mille ancora, grazie a tutti gli spettatori e grazie dell'opportunità di avermi fatto partecipare a questa trasmissione. Grazie mille. Grazie mille.